Esse vídeo aqui será uma análise por trás da simbologia oculta que existe no filme Oppenheimer. No vídeo que eu fiz a análise das simbologias ocultas que existem escondidas no filme da Barbie, algumas pessoas que não me conhecem e que acabaram caindo de paraquedas aqui nesse canal acharam que eu era evangélica e que a análise daquele filme era uma análise evangélica, uma análise cristã. Quem já tá aqui há muito mais tempo e quem já me conhece sabe que eu não sou religiosa. Eu não tenho religião nenhuma e eu estou me propondo a fazer essas análises dos filmes sob um ponto de vista do ocultismo, para mostrar que existem símbolos escondidos nos filmes e que esses símbolos eles interagem diretamente com o nosso subconsciente. Não sou eu que tenho um probleminha com as histórias de Adão e Eva. Não sou eu que tenho Adão e Eva na minha cabeça o tempo todo. É Hollywood, gente. Hollywood tem um probleminha bizarro com Adão e Eva. A maioria dos filmes que a gente assiste é uma repetição de histórias que fazem analogia a coisas bíblicas e que envolvem também toda aquela questão da jornada do herói, que é uma jornada repetitiva, uma jornada cíclica, que nós, seres humanos, nos identificamos muito. Nós adoramos a jornada do herói, que é uma jornada cíclica presente nos mitos. Então, não sou eu quem acredita nessas coisas, não é essa pessoa que vos fala, que está afirmando que existem mensagens bíblicas por trás dos filmes. Mas sim, Hollywood. Hollywood ama isso, adora isso, respira isso, vive isso. Hollywood tem uma fixação bizarra por essas histórias com contextos bíblicos. E é uma fixação que vem por um motivo que é ainda mais bizarro, ainda mais oculto. E se é bizarro, oculto, medonho, assustador, a gente gosta. Hollywood tem uma verdadeira fixação por inserir elementos ocultos nos filmes. E em Oppenheimer isso não é diferente nem em nenhum outro filme. São coisas que você não viu. E por que são coisas que você não viu? Porque elas estão ocultas nos filmes. Elas estão de maneira subliminar. Oppenheimer é o filme mais importante de 2023. Principalmente ano esse onde nós estamos sob uma constante ameaça de uma detonação de uma bomba nuclear. Todos os dias eu leio uma notícia relacionada a isso. Justamente porque os governos sabem que é imoral o uso de armas nucleares, que eles utilizam isso como ameaça. Justamente porque os governos sabem que é impossível de se recuperar após uma detonação de uma arma nuclear, que eles usam isso como ameaça. E o Christopher Nolan é um dos melhores diretores vivos existentes, pelo menos na minha opinião. E se ele vai seguir toda essa agenda de Hollywood, ele vai seguir a agenda, porém de uma maneira perfeita e impecável. E é isso que acontece em Oppenheimer. Então, o filme Oppenheimer é um exemplo de como um filme biográfico que tinha tudo para ser chato pode ser extremamente interessante, principalmente no contexto simbólico. Ele carrega, gente, uma mensagem de aviso para a humanidade, uma mensagem forte e pesada sobre como nós, humanos, podemos nos autodestruir. Esse filme parece mais uma daquelas encomendas feitas pela CIA, que a gente sabe muito bem que existe, que é quando a Central de Inteligência Americana, ela encomenda filmes para nos passar uma mensagem subliminar. Lembrando, tá, para todo mundo que caiu aqui de paraquedas, a proposta desse canal aqui não é fazer review, resenha de filme, até porque existem canais muito melhores, muito mais brilhantes e muito maravilhosos que se propõem a fazer resenhas de filme. A proposta do canal aqui é analisar as mensagens ocultas, analisar o oculto. Então vamos começar aqui com a análise. Primeiramente, quem foi Julius Robert Oppenheimer? Ele foi o cara que disse a famosa frase:
nasceu em 22 de abril de 1904 e faleceu em 18 de fevereiro de 1967. Ele é mais conhecido por liderar o Project Manhattan durante a Segunda Guerra Mundial, que resultou no desenvolvimento da primeira bomba atômica. Oppenheimer nasceu em New York e demonstrou um talento excepcional para a física desde que ele era jovenzinho. Ele estudou em várias universidades importantes, trabalhou com vários cientistas notáveis antes de se tornar o diretor do Laboratório Nacional de Los Alamos em 1943, onde ele coordenou o esforço para desenvolver a bomba atômica. Então, apesar dessas contribuições muito significativas para a ciência e para a tecnologia, ele enfrentou muitos desafios em sua carreira após a guerra, justamente porque a imagem dele foi associada a questões da bomba atômica e também a questões ainda maiores, questões de segurança nacional. Então, por causa disso, ele foi investigado durante a era do macartismo nos Estados Unidos e ele teve sua autorização de segurança revogada em 1954, o que afetou as oportunidades que ele tinha de trabalhar no governo. Mas mesmo assim, mesmo sem ter essas autorizações, ele continuou a ensinar e realizar pesquisas na área da física, e ele recebeu inúmeros prêmios e honrarias por suas contribuições para a ciência. Então, o Julius Robert Oppenheimer, ele foi considerado já um dos cientistas mais importantes do século XX. Por quê? Porque o trabalho dele teve um impacto muito significativo dentro de todo o ramo da física nuclear e principalmente dentro de todos os componentes necessários para que a bomba atômica existisse nos dias de hoje. Ele foi o cara, gente, que mudou por completo a história da humanidade, porque se não fosse pelas contribuições dele no campo nuclear, nós, hoje, em 2023, não estaríamos falando em ameaças de detonação de bombas atômicas o tempo todo. Então, esse é o filme. Ele conta a história dele, do Oppenheimer, de maneira biográfica e, ao mesmo tempo, fala sobre os dramas que ele passou por ter criado o que criou. Daqui pra frente, esse vídeo começará a ter spoilers, então se você não assistiu ao filme e você não quer consumir spoilers, eu sinto muito. Estou avisando aqui para deixar bem claro já pra galera. O filme começa com o Oppenheimer olhando para a chuva criar ondulações no chão. Ondulações e reações em cadeia são simbologias muito profundas que a gente vê ao longo desse filme todo. Quando ele vai lá conversar com Einstein lá perto do lago, o Einstein joga uma pedra na água, criando uma ondulação na água. Depois a gente vê a chuva caindo no lago, criando várias dessas ondulações. Essa analogia é levada mais pra frente no filme quando o Oppenheimer imagina uma piscina em cima do mapa do Japão. Então, se você prestar muita atenção, você vai ver que existem pingos de chuva caindo nessa piscina que ele imaginou também. E tem muita imagem de chuva no filme, muitas cenas mostrando chuva caindo. E tem uma parte ainda mais assustadora, onde nós vemos o planeta Terra com várias bombas sendo detonadas ao mesmo tempo, criando ondulações de fogo na superfície toda do planeta. É como se o planeta inteiro fosse consumido pelo fogo de todas essas bombas que são lançadas. Essas ondulações, gente, mostradas na água, elas são interessantes de vários pontos de vista, porque é assim que uma bomba nuclear é vista de cima. É o que acontece quando uma delas é detonada. Existe uma reação em ondas, tá? Ela começa de um ponto central, onde uma quantidade imensa de energia é liberada por quilômetros e quilômetros e quilômetros. Mas a parte mais simbólica aqui é que essas ondulações mostram as consequências da criação dessa bomba, que são efeitos que são sentidos até os dias de hoje. Lembra que eu comentei no começo desse vídeo aqui que todo dia eu leio uma matéria diferente sobre alguma ameaça de bomba atômica? Pois é, percebam, gente, a reação em cadeia. Algo que começou lá atrás com o Project Manhattan, até hoje produz ondulações muito fortes na nossa sociedade. A gente não pode negar que o planeta inteiro mudou completamente depois da detonação da primeira bomba nuclear. E não se pode mais voltar atrás. É algo que nós temos que tem o poder de nos autodestruir. Nenhum outro ser do planeta Terra tem esse poder. O filme Oppenheimer, ele foi baseado nesse livro aqui, American
Prometheus, né? E esse livro, ele detalha todos os feitos do J. Robert Oppenheimer. No começo do filme, a gente tem uma frase dizendo: Prometheus roubou dos deuses e deu aos homens. E na mitologia é exatamente isso que aconteceu. O Prometheus, ele roubou o fogo dos deuses no Monte Olimpo e deu para nós, meros mortais. Que é meio que o que o Oppenheimer fez também. Existem muitas referências a Deus nesse filme do Oppenheimer. E agora, mais uma vez, nós vamos entrar no assunto Jardim do Éden. Percebam que não sou eu que tenho uma fixação com isso e também não sou religiosa nem evangélica, mas sim, Hollywood tem uma fixação com essa, que é uma das histórias mais antigas da humanidade. E existem diversos elementos que fazem com que a gente perceba isso. O primeiro elemento é, obviamente, uma maçã. A maçã que alguém dá para o professor de Oppenheimer, que é envenenada com cianeto, e ele joga a maçã no lixo. A maçã, no Jardim do Éden, vem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se você comer do fruto proibido, você introduz a morte ao mundo. E é então aqui que essa frase dele faz ainda mais sentido. E não apenas, tá, gente? Existem vários momentos que ele está pelado com a Ginny no filme. Então existe, assim, uma peladez durante o filme inteiro. E tem uma determinada parte do filme que é quando ele tá passando ali por um monte de perguntas, ele se imagina pelado na frente do povo todo, né, na frente da sala toda. Depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles perceberam que eles estavam peladinhos. E por isso, então, eles começaram a tentar esconder essa peladice com folhinhas. Por isso que eu mencionei pra vocês, lá na análise do filme da Barbie, aquela questão da vergonha, né, porque Adão e Eva não sentiam vergonha antes do pecado, antes do conhecimento. Eu não estou falando de religião aqui. Eu estou falando de conhecimento e informação. Eu estou falando de gnosticismo. É diferente. E também tem uma fala do Einstein dentro do filme que ele diz assim: você não pode levantar a pedra sem esperar que haja uma cobra embaixo. A cobra eu nem preciso explicar, né, gente? E o próprio teste da bomba, né, que foi a experiência de Trinity, durante o teste, o Oppenheimer descreve que a bomba tem um poder divino. Ou quando, por exemplo, a Kitty fala para o Oppenheimer que ele não pode cometer o pecado e não esperar pelas consequências em seus atos. Ou seja, são referências à história mais antiga da humanidade que envolve Adão e Eva. Não sou eu que estou falando, é Hollywood. Além disso, saindo um pouco desse tema e entrando num tema que é ainda mais difícil de ser explicado, a gente tem o tema da compartimentalização. Oi? Sim, tenta falar 3 vezes isso para ver se você não invoca a loira do banheiro na sua casa. É mega difícil de falar essa palavra. O que seria isso? Seria a ideia de dividir coisas em compartimentos. Então, por exemplo, você tem uma caixa de ferramentas. Aí você bota a chave de fenda, a chave alien, sei lá, o parafuso, o prego. São compartimentos, certo? Pois é, mas existe um significado psicológico profundo por trás da compartimentalização, que é um mecanismo de defesa usado para pessoas conseguirem separar mentalmente seus conflitos e pensamentos conflitantes, separar as emoções e experiências para aliviar os desconfortos. O Oppenheimer e o resto dos cientistas que trabalharam nesse projeto, eles faziam essa compartimentalização. Eles separavam pensamentos conflitantes para evitar o desconforto de ter que lidar com a contradição daquilo que eles estavam criando. Então, desde o começo, Oppenheimer, ele sabia o que ele estava criando. Ele sabia o potencial catastrófico daquilo que ele estava criando. Mas ele separava esse sentimento dizendo a si mesmo uma frase meio que no sentido de autoafirmação. Era tipo um negócio assim: se eu não fizer isso agora, os nazistas farão. Então, como eu sou o lado bonzinho dessa história, é melhor que eu faça primeiro. A própria fissão nuclear, gente, é o ato de separar átomos. O ato de compartimentalização de átomos. Então existe essa questão dentro da física, ou seja, dentro do trabalho dele mesmo, e existe essa questão também dentro de um âmbito
psicológico. Agora a gente vai falar de um outro símbolo muito interessante que tem dentro do filme do Oppenheimer, que é o símbolo do olho. Vocês percebam que a escolha do ator não foi assim uma escolha, porque o diretor gosta desse ator. Não, gente, é proposital, porque eu não conheço olhos mais penetrantes que esse na história. E o olho, ele tem muita simbologia oculta. Quem conhece das coisas sabe. Então essas referências aos olhos, existem muitos zooms nos olhos de Oppenheimer. No começo do filme tem um quadro lá do Picasso e esse quadro, né, tem olhos tortos. Isso tem uma conotação ainda mais bizarra que por motivos de plataforma family friendly eu não vou mencionar aqui. Mas é uma referência bizarra e a gente tá falando de um filme de 3 horas. Então mesmo que eu quisesse, mesmo que eu pudesse, eu não poderia trazer todos os elementos simbólicos que existem dentro de Oppenheimer. Seria impossível. Eu tô querendo criar um quadro aqui no canal para analisar os filmes sob esses pontos de vista, das mensagens subliminares, das mensagens ocultas, do ocultismo, bem como eu tô fazendo aqui com esse filme de Oppenheimer e como eu fiz com o filme da Barbie. Eu quero que vocês me deixem sugestões para esse quadro, inclusive até apropriei uma área da minha casa para fazer isso, que é a área do meu cineminha em casa. Então assim, eu achei que ficou super colorido, super good vibes, pra gente falar de coisas bem pesadas. Eu quero saber se vocês gostam da ideia, se vocês acham a ideia interessante. Já pra avisar pra vocês, o próximo filme, a próxima análise de filme sob essa ótica, sob esse ponto de vista que eu vou fazer, vai ser sobre o filme Paraíso, que é um filme alemão que está na Netflix. Então, para você se ambientar, já aproveita e assiste, porque logo menos aí vai aparecer essa análise ocultista do Paraíso. E, gente, não é aleatório o nome desse filme. Também temos referências ao Jardim do Éden, referências bíblicas. E daí depois um dia eu pego todos esses vídeos que eu tô fazendo e explico por que Hollywood tem essa fixação por essas histórias. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise diferenciada aqui do filme do Oppenheimer. E eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Goodbye!